O assassinato de um menino em Três Passos, no Rio Grande do Sul, chamou a atenção de todo o país. O pai do menino havia sido investigado meses antes do desfecho trágico por suspeitas de negligência afetiva. Resta saber se a aplicação do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é suficiente num caso como esse. Quem vai falar sobre o assunto é o deputado Nelson Marquesan Júnior, do PSDB Gaúcho. O Palavra Aberta é uma produção da Rádio e da TV Câmara. Deputado, eu fiz essa colocação, quer dizer, se o Estatuto da Criança e Adolescente são, digamos, que ele tem lá desdobramentos, quer dizer, que ele cubra esse caso, porque me deu essa dúvida, eu acho que muita gente ficou com essa dúvida nesses dias todos, né? Porque, de certa forma, digamos, a justiça ouviu o menino, chamou o pai, a promotora ouviu o menino, aí um juiz parece que deu o seu parecer, né? E depois disso, o pai parece que se comprometeu, inclusive, né, a melhorar as relações, ele ia caprichar nas histórias, nas relações internas da família, até que houve esse desfecho horroroso. Aí vem essa pergunta, por isso que eu fiz essa colocação logo no início, quer dizer, o Estatuto é suficiente? Bom, na verdade, Nima, a legislação, né, o arcabouço jurídico de um país, do Brasil, ele vem depois dos fatos, né? Ele vem sempre após uma série de acontecimentos, e ele constata a realidade e tenta, de alguma forma, fazer uma estrutura jurídica que proteja o cidadão, né? Que proteja as pessoas, enfim, que preze pela paz, enfim, né? E pela garantias individuais, etc. E não há lei que garanta a não ocorrência de determinados fatos. Então, é proibido matar, né? O crime de homicídio está lá tipificado no Código Penal. No entanto, ainda existem homicídios no Brasil e no mundo. Mas é evidente que a gente sempre tenta aprimorar. E no caso da criança, no caso do adolescente, a ideia é a gente fazer um arcabouço jurídico que estabeleçam políticas, que estabeleçam consciências da sociedade e que efetivamente possam muito mais prevenir, né, muito mais fazer uma proteção para que males ocorram do que apenas penalizar aqueles que sejam os responsáveis por isso. E essa é a ideia. E essa é a ideia da lei que tramita aqui, que é o projeto de lei 7.672 de 2010, do Poder Executivo, que foi mal apelidado, né, apelidado e mal apelidado, da Lei da Palmada, que ele faz algumas alterações no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. E a mais polêmica delas, né, é aquela que proíbe o uso de castigos físicos ou tratamentos cruéis ou degradantes na educação de crianças. O caso do menino se encaixaria em tratamento no caso degradante, digamos. Do menino poderia ser degradante, como a gente tem algumas referências que a madrasta tentou asfixiá-lo, né? Isso também poderia ser, evidentemente, tratamentos cruéis, castigos físicos, né? No caso de ele não ter a chave de casa e poder entrar em casa só a partir das 9h da noite, quando o pai chegava, né? Então isso é algo efetivamente que... Quer dizer que é o contrário no caso da família, quer dizer, geralmente é assim, não chegue depois das 9. Aí no caso o menino tinha que chegar depois das 9. Ele passava os finais de semana fora de casa, então dentro dessa nova redação, né, se proíbe isso e se prevê que aqueles agentes públicos, professores, médicos, enfim, qualquer servidor público que tomar ciência disso, tem a obrigação como servidor, como representante do Estado que quer proteger a criança, né, e a proteção da criança, então a ideia é sempre evoluir, que ela não é apenas da família, porque a criança não é uma propriedade da família, do pai ou da mãe, né, e que a sociedade tem essa obrigação de proteger, teria a obrigação, então, de comunicar, né, no caso, ao Conselho Tutelar ou às autoridades presentes no município, né, de que isso está ocorrendo. E isso acarretaria duas ocorrências. Primeiro, se não fizesse, uma multa para o servidor público. E segundo, relatado e constatado, não há previsão de penalização para o pai, mas sim de tratamento com especialistas da área para o pai, ou para os pais, e para os filhos. Então, na verdade, é uma questão de integrar os direitos do cidadão e fazer com que eles cheguem nas crianças. Agora, eu quero te perguntar duas coisas, a partir desse caso.
Porque esse caso eu acho que vai... Claro, tem um lado triste, absurdo disso, mas também tem um lado que já está começando, nessa conversa sua, nossa conversa aqui, na sua fala, esse episódio vai servir, tenho certeza, para algumas... Né, a repensar, pelo menos, algumas coisas. Mas, por exemplo, então, 2 questões eu vou lhe colocar, quero que o senhor me diga. Uma é um menino de 11 anos, é a idade dele, né? Que ele tinha 11 anos, ele procurar o Ministério Público para falar, eu estou sendo meio abandonado, ninguém dá bola para mim. Isso é uma questão que eu acho que a sociedade brasileira não está acostumada a imaginar essa cena. Verdade. Criança como interlocutor direto. Ele foi um interlocutor, ele foi lá, foi um protagonista. Segundo, você está falando agora, citando essa alteração no Estatuto, professor, funcionários, né, da administração pública que podem interferir. Mas nós temos uma história no Brasil, uma tradição, no caso das famílias, que a gente muitas vezes, eu mesmo já vi, pai batendo no filho, assim, eu falei, mas que agressividade, mas que violência, eu não precisava disso. Ou então a gente ouve barulho, às vezes, do vizinho, né, e fala, não vou me meter. Quer dizer, a noção de que o pai e a mãe são responsáveis e ninguém mais tem que dar palpite é uma noção muito ainda... É uma concepção muito entronizada no mundo brasileiro. Então, são 2 questões que me parece que chamam a atenção nessa história aí. O menino como protagonista, vou lá e falo, tô mal. E segundo, é que no Brasil não vejo as pessoas dando pitaco. Depois se arrependem, que eu acho que está acontecendo agora. Se a gente fosse analisar assim do ponto de vista ideal, o fato do Bernardo ter ido lá seria a falência do Estado como protetor da criança, porque ele teve a iniciativa. E segundo, mesmo nessa situação, o Estado não foi competente de tomar alguma atitude que pudesse. Mas, enfim, a gente pode considerar o caso do Bernardo, para a gente não entrar no mérito específico da questão, como atípico e como um motivo para a gente melhorar a legislação. Claro. Mas não vamos aqui nesse programa, pelo menos, buscar um incompetente ou um responsável. Né? Mas essa, mesmo no caso da criança tomando a iniciativa, o que não é o padrão, o Estado não foi competente de fazer alguma coisa. Então, imagine aquela situação do Estado mais omisso. E para essa tua segunda colocação, de que isso é um problema da família, eu vou caricaturizar. Se eu te dou um tapa aqui agora, o Estado te protege. O Estado, e tu tem condições de retribuir, de te defenderes, de inclusive me agredir, mas tu pode entrar com uma ação de indenização, tu pode entrar com uma ação penal, qualquer outro cidadão tem a obrigação, no sentido moral, de te defender. E por que no caso, e tu pesa 70 quilos, vamos imaginar 75 quilos, é uma pessoa que tem o meu porte. Obrigado, imagina então uma pessoa que pesa 15 quilos, 20 quilos, que é uma criança de 5 anos, de 8 anos, de 10 anos. Imagina então esta criança. Eu agredi nessa criança porque ela é meu filho, ou fazendo dela um ambiente absolutamente como foi feito com o Bernardo, né, impróprio, né, para o desenvolvimento psicológico. A sociedade não deveria se meter. Eu vou dar um exemplo ainda que vai ferir mais os teus ouvidos. Se tu fosse uma mulher e eu te agredisse aqui, ou te humilhasse, todo o ambiente em volta iria se revoltar. Mas se tu fosse uma mulher, até feia, mas bonita principalmente, acima de 20 anos, de 18 anos, com capacidade física de se defender, ou de que a minha agressão fosse causar até um dano menor do que numa criança. Agora, se fosse uma mulher de 5 anos ou de 8 anos, esse problema não seria da sociedade, seria do pai e da filha, ou da mãe e da filha. Então, a gente tem que, primeiro, no mínimo, igualar os direitos da criança ao cidadão normal. E segundo, entender que há um interesse maior. Porque se nós brigarmos aqui, o reflexo psicológico para ti vai ser... não dá nem para calcular o quanto menor do que para uma criança que está na sua formação psicológica, formação social, formação física do seu cérebro até os 6 anos. Porque esta criança, além do mal de alguém inofensivo ou alguém que não tem capacidade de se defender, eu estou fazendo mal para a sociedade, porque ele será um agente ativo da sociedade. E com esse tratamento,
certamente o cidadão bem pior por minha causa e por inação do Estado do que ele poderia ser se tivesse tratado de uma maneira adequada. Então, a lei ela não é punitiva, a lei ela é preventiva, ela é educativa, ela tem o espírito de tratar, ela tem o espírito de deixar na sociedade essa consciência de que a criança, por interesse público, merece ser mais protegido do que tem sido através do nosso ECA hoje. Deputado nosso Marquesan Júnior, nosso tempo esgotou. Só para acabar, pedindo sua capacidade de síntese, me diz uma coisa, quer dizer que então há projetos tramitando aqui na Câmara dos Deputados que prevêem, né, que propõem alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente e especificamente, citou um que me chamou a atenção, quer dizer, que uma pessoa que trabalha da administração pública ou uma pessoa pode, nesse caso, interferir, digamos, tendo visto, tendo percebido alguma alteração, pode muito bem, então essa pessoa... Tem obrigação. Obrigação. Enquanto agente público do Estado, representante do Estado, como Estado, de proteger e denunciar essa ocorrência. E esse projeto está na Comissão de Constituição e Justiça, já foi aprovado na CCJ, foi aprovado na Comissão Especial, precisa que seja aprovada a sua redação final. E depois de toda essa série de aprovações, houve um movimento ideológico no sentido de que a família é que deve efetivamente cuidar dos seus filhos. E nós não conseguimos aprovar a redação final para que ele vá no Senado. Deputado Nelson Marquesan, muito obrigado pela sua vinda. Agradeço a oportunidade. E espero que progrida essa questão, porque é uma questão interessante, importante, né? Importante, né? Relevante para a nossa vida social e cultural. Muito obrigado. E obrigado a você que ficou com a gente. Até a próxima.